E falamos agora sobre um personagem que esteve à frente do jogo político até o começo do ano. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou sua desfiliação do PSDB. Ele escreveu nas redes sociais sobre essa decisão. Na sua tela, abre aspas, anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido, inspirado na social-democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e Fernando Henrique Cardoso, cumpri minha missão política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual. Também nas redes sociais, o PSDB escreveu: o ex-prefeito e ex-governador João Dória tem uma extensa folha de serviços prestados a São Paulo e ao Brasil. Trouxe a vacina que salvou milhares de vidas, fortaleceu o Estado com obras e boas ideias colocadas em prática. Boa sorte em seus novos projetos. Dória foi prefeito de São Paulo, depois governador do Estado. A saída acontece depois de uma tentativa frustrada de concorrer à presidência da República. No ano passado, ele venceu as prévias do PSDB contra Eduardo Leite, candidato ao governo do Rio Grande do Sul neste momento, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Mas a candidatura de Dória, como um nome da terceira via, acabou não decolando. O ex-tucano enfrentou um cenário polarizado entre Lula e Jair Bolsonaro, além de um baixo índice de intenção de votos nas pesquisas. Desde que desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto, o ex-governador voltou a se dedicar a negócios privados. Colocar esse assunto na nossa roda, eu começo com você, Caio. O ex-governador Dória disse que não pretende mais voltar à vida partidária. É possível acreditar nisso? Olha... Aposta quantos guaranás? Não, assim, o Dória é um caso clássico do fim dessa era ou da suspensão dessa era dos outsiders na política brasileira. Ele emergiu ali meio que no auge da Operação Lava Jato, 2016, foi eleito prefeito de São Paulo. E tem várias questões, tanto positivas como negativas, para analisar sobre isso. Eu tô tentando fugir da resposta. Não. Eu acho que nada é para sempre, né? Não tem um filme assim? Nada é para sempre? Então, não dá. O título é ótimo, deve ter. Se não dá para considerar. As circunstâncias mudam, né? Enfim, hoje essa é a decisão dele. Mas o trauma dele certamente é grande, porque ele tinha um projeto presidencial nacional que ele foi tolhido por culpa dele, mas também por culpa do sistema, do ecossistema da política. Sempre importante lembrar, é o sujeito que trouxe a vacina e olha o fim saindo da política, né? Isso eu acho surpreendente. Teve uma boa gestão no estado de São Paulo e foi por questões de não saber lidar com a política, de achar que a política é uma empresa, porque ele é um grande empresário, ele foi se dando mal, criando ruídos e foi expelido do sistema político. Então, é de se lamentar ali. De novo, se não fosse o João Dória, nossa situação em relação à vacina seria muito pior, né? Isso sempre precisa ser pontuado. Agora, ele tem dificuldades de lidar com o universo político e isso gerou uma reação do universo político. Não foi à toa que ele foi expelido. Ele foi expelido não pelas suas qualidades, mas pelos seus defeitos, em tentar lidar com a política como se a política fosse uma empresa. E a política não é uma empresa, não é top-down o esquema, né? O esquema é diálogo, construção, conversa, convencimento. Não é você chegar, igual todo dono de empresa chega e fala, é assim, e assim será. E assim foi. Tanto como um síndico faz. Exatamente. Essa é a minha visão. Né? Ele se despede e foi expurgado da política pelos seus defeitos. Não pelas suas qualidades. E tem qualidades, ele tem qualidades, sim. É engraçado você falar isso, porque assim, eu não vejo o Dória como um empresário nesse sentido, porque ele nunca foi um gestor de uma grande empresa, né, que comandou um grande número de funcionários. Ele sempre foi um colecionador de relacionamentos. É isso que o Dória fez a vida toda, era isso que ele fazia no LIDE e é isso que ele vai voltar a fazer. Né? Depois do segundo turno, ele está organizando lá um mega evento em Nova York, que no sábado vai estar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, no primeiro dia, Brazilian Summit, no primeiro dia todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, no segundo dia
o Roberto Campos Neto, enfim, tem uma lista enorme ali de pessoas. O principal orador ali é o ex-presidente Michel Temer, enfim. O que eu acho que ele continua, ele vai continuar trabalhando com influência e fazendo política. Só que desse outro lado, que era o que ele fazia, que é esse lado de influenciar a iniciativa privada dessa forma. O que eu acho que ele não conseguiu, não é que ele administrava como uma gestão, porque ele tinha essa coisa do João Trabalhador, que acorda cedo, não sei o quê, mas era um pouco de marketing, assim. Eu acho que o que ele não conseguiu foi... ele não entendeu que não era só a vontade dele que cabia ali dentro do partido. Márcio, a Raquel Landim, ela cobre e conversa com o mercado, com os grandes empresários do país. Quando a gente fala que um empresário que tem declarados no TSE mais de 200 milhões de reais, isso não é empresário, isso não, poxa. Caio, o cara ser rico. Ele não é empresário no sentido de dono de fábrica de parafuso, né? Exato. O cara ser rico e ele ser um gestor de uma empresa, que você estava falando, ele trouxe a gestão empresarial para dentro da política. O que eu estou falando é que o Dória nunca foi um gestor nesse sentido. Ele sempre trabalhou com influência. É isso que ele faz a vida toda. Né? Então, assim, não são ambientes assim tão distintos. É diferente de você pegar o presidente da Nestlé e colocar ele para ser governador de São Paulo. É só essa ponderação que eu estou fazendo com você, entendeu? Ele sempre trabalhou com isso. E eu acho que, por enquanto, hoje eu estava conversando bastante no entorno dele, ele vai voltar para essa sombra, né? Para essa sombra de influenciar o poder pelos corredores, como ele fazia antes. Antes de jogar para o Yuri, deixa eu botar o Felipe nessa conversa também. Felipe, acho que o último lance que envolve João Dória durante a estada dele nesses 22 anos de PSDB foi o fato de o governador atual do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que era vice dele, ter decidido apoiar Jair Bolsonaro e Tarcísio Gomes de Freitas aqui para o estado de São Paulo de forma incondicional. Essa deve ter sido uma mágoa enorme para Dória. Pois é, Márcio, mas o Dória, ele tentava puxar um pouco o PSDB mais para o campo de uma direita liberal. E hoje você tem uma polarização em nível nacional entre um candidato à esquerda e um candidato com uma retórica à direita, que muitas vezes não tem uma correspondência prática, principalmente em termos de liberalismo econômico. Então, assim, o Dória, ele chegou num momento em que ele foi muito incisivo contra o PT, contra o próprio Lula, e o discurso do velho tucanato, como muita gente chama, a velha geração do PSDB, não era tão incisivo assim. O PSDB vinha de 4 derrotas em eleições presidenciais para o PT. Muitas vezes por ser muito pouco incisivo, por explorar pouco ou mal, embora tenha se dito a respeito disso em debates, o tema da corrupção, os demais escândalos do petismo. Depois a gente viu relações com a Odebrecht aparecerem também dos dois lados, mas o Dória foi mais incisivo e isso ajudou o Dória a ser eleito prefeito e governador em São Paulo, onde o antipetismo, como a gente viu nesse primeiro turno em 2022, continua muito forte. Então ele tentou puxar para esse lado, mas você tinha muita restrição. Eu me lembro das declarações que eu até listei uma vez num artigo, o próprio Aécio Neves falava, não, para a direita não adianta me empurrar que eu não vou. E aí o que aconteceu? Se abriu um flanco que o bolsonarismo ocupou nesse campo da direita, onde existia essa falta de representatividade política. E aí pegou todas essas bandeiras que já apareciam como posições majoritárias do povo em todas as pesquisas, e o PSDB não conseguiu ocupar nem o campo da esquerda, nem o campo da direita. O Dória surfou ali nessa onda bolsonarista, que era uma onda que não é uma onda, né? São certas posições que existem na sociedade, mas que não estavam sendo representadas. Mas aí o Bolsonaro se apropriou, o Dória se juntou a ele no segundo turno, isso rendeu críticas para ele depois, o Bolsonaro chegou ao poder, aí descumpriu uma série de promessas, o Dória passou a criticar, e aí ele ficou como um político regional, local, confrontando as duas maiores forças, né? Uma que estava ressurgindo, o PT, com toda essa volta depois desses casos do processo do Lula que a gente estava falando, e o bolsonarismo crescendo cada vez mais. E ele foi um alvo
de toda essa militância pelos dois lados. E ele não conseguiu sobreviver a todo esse embate. Ele não tinha assim, uma grande militância própria e ele peca muitas vezes, essa é uma crítica que eu fiz de forma recorrente a ele, pelo excesso de marketing. Então, muitas vezes, quando ele tem o mérito, como é o caso da vacina, ele soa um pouco forçado. Ele soa engomado para a população, ele tem uma dificuldade de se comunicar com uma população de baixa renda que muitas vezes adere a outro tipo de discurso. Mas eu repito, ele tem responsabilidades individuais, mas os tucanos têm também responsabilidade por não terem encontrado um espaço para atuar no campo político, uma identidade que fosse de apelo popular. E isso resultou nessa implosão do partido que a gente vê agora, com alguns se aliando à campanha do Lula, justamente aqueles que não foram muito incisivos, e outros, como a gente viu, Arthur Virgílio, aí, se aliando ao Jair Bolsonaro. E o Rodrigo Garcia. Sim. Daí fica a pergunta, né, Yuri? Quem tem mais mágoa aí? Dória do PSDB ou PSDB de Dória? Por conta de todo esse passado de atritos e tensões. Depende, Márcio, do que... Primeiro, o que sobrou do PSDB ou o que era PSDB e não é mais, né? A primeira coisa que me chamou a atenção na nota de despedida de João Dória primeiro, que ele sempre tenta se colocar como um quadro histórico do PSDB, destaca o fato de estar filiado há 22 anos, mas a carreira política pública dele efetivamente durou 6 anos. De 2016, quando saiu pré-candidato, conquistou uma vitória inédita em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo e depois até agora, 2022. Mas, enfim, o que ele, além de destacar isso, de tentar se colocar num contexto histórico maior do que a sua trajetória de vida pública propriamente dita, ele faz menção a Franco Montoro, que foi governador ainda no antigo PMDB, faz menção a Mário Covas, que foi o primeiro governador eleito pelo PSDB aqui em São Paulo, faz menção a Fernando Henrique Cardoso, presidente de 2 mandatos, e a José Serra, que também foi governador, senador. Ele não menciona quem foi mais importante na vida pública dele, que é Geraldo Alckmin, que não é mais do PSDB. E aí, olha a situação do PSDB. Os últimos 3 mandatos para governador do estado de São Paulo, que é o estado mais importante do país, e do PSDB, que o PSDB elegeu, não estão mais no partido, que foi Geraldo Alckmin em 2010, 2014 e João Dória em 2018. E muito provavelmente o último governador do PSDB em São Paulo, Rodrigo Garcia, deve deixar o partido porque não tem nenhuma afinidade histórica com o partido, o campo dele sempre foi o DEM-PFL. Dito tudo isso, toda essa digressão, para dizer muito do que o Felipe colocou, que é fato. O PSDB não soube ocupar esse espaço de oposição ao PT depois que o PT chegou ao poder. O PT foi oposição ao governo FHC e ao governo do PSDB e que foi um governo quase por acidente, entre aspas. Foi um governo eleito com méritos pela questão do Plano Real, mas no seguinte sentido de que a trajetória que vinha das eleições de 89... com Fernando Collor eleito, houve uma discussão, muito pouca gente se lembra disso, mas o PSDB teve uma discussão muito forte em 91, 92, se entraria ou não no governo Fernando Collor. Houve um momento em que houve uma divisão dos tucanos de São Paulo e quem segurou o PSDB na oposição a Fernando Collor foi Mário Covas. E outros tucanos estavam mais propensos a entrar e ajudar aquele governo pós redemocratização e etc. Mas, no fundo, o PSDB nunca conseguiu fazer essa direita mais contundente, essa oposição mais agressiva ao PT, principalmente nos governos Dilma, e quando fez isso, como o Felipe disse, acabou sendo atropelado pelo bolsonarismo, Yuri, que foi o que a gente... tem muitos tucanos que atribuem parte desse esfacelamento do partido ao próprio João Dória. Quando Desculpa, você acha... não te entendi, Raquel, me distraí aqui. Tem desculpa. muitos tucanos que atribuem o esfacelamento do partido ao próprio João Dória, como uma espécie de cavalo de Troia ali. Porque mas ele nunca conseguiu construir um grupo dele, né? O quanto você atribui essa implosão do PSDB ao próprio Dória? Uma parcela razoável, porque ele nunca conseguiu construir um grupo dele. Ele formou o governo dele, da prefeitura, que depois foi com ele para o governo estadual, mas que a gente sempre viu que na hora de fazer o plano mais alto para o projeto presidencial, muita gente fala, não, vou ficar aqui por São Paulo, vou me escorar aqui no governo, que com o Rodrigo Garcia tem mais chance. E aí ficaram a pé, estão agora com o Tarcísio Gomes de Freitas. Mas vocês não acham que na origem é tudo questão de DNA? Ele não tem DNA político. De política concordo. partidária.
Ele tem o Opa, DNA eu acho que de gestor. Você tinha usado o termo da construção, que ele não conseguiu construir. Acho que nasce daí. E também a agenda dele é muito mais à direita do que o do PSDB tradicional. Também penso que ele é mais... Mas não acho que esse é o problema não acho que esse era o problema central. Não era, Eu acho que o concordo. problema é de Sim. jeito, de não conseguir construção. Tanto que muita gente, ele em 2018 fez o movimento, o Bolsonaro, aquela coisa toda, teve gente sim que ficou contra, mas teve gente que ficou a favor. E tem gente que continua a favor, que abandonou João Dória e continua com Jair Bolsonaro. Então o problema não é de ideologia à direita, o problema